Fala mocidade, tudo bem com vocês? Continuando então o nosso mês de oração, a gente falou há 2 semanas sobre o que é oração, semana passada falamos sobre como orar e hoje estamos aqui para falar por que orar. E uma pergunta muito curiosa que você já deve ter feito também: se Deus tem um plano soberano e uma vontade soberana para minha vida e para todas as coisas, por que eu preciso orar? E respondendo então a primeira pergunta, por que orar, a gente já pode ser bem direto e falar porque a Bíblia diz isso, né? A gente já poderia acabar o vídeo aqui. Mas a Bíblia ela não diz só que devemos orar, ela na verdade ela tem centenas de passagens falando sobre como orar, outros exemplos de orações e nos ensinando como nos aproximar do Pai e como isso pode mudar a nossa vida, como se transforma o nosso coração e demonstra a nossa obediência ao Pai. O propósito da oração é glorificar ao Pai através da nossa obediência acima de tudo. Em Romanos 8, 26 e 27, Paulo fala sobre como o Espírito Santo intercede por nós e nos ajuda a fazer essa oração. E nos ajuda para que a nossa oração glorifique ao Pai, que a nossa oração chegue ao Pai também. E aí perguntamos, por que eu preciso orar se Deus já tem uma vontade soberana acontecendo no mundo? E aí que tem um problema sério com essa pergunta. Se a gente está pensando dessa forma, a gente está considerando que a oração é na verdade só um canal para fazer pedidos. E como a gente falou semana passada, a oração é muito mais do que isso. A oração, ela glorifica ao Deus, ela demonstra o nosso arrependimento e reconhecimento dos nossos pecados, ela foi feita para louvor e gratidão ao Pai. E o pedidos faz apenas uma parte desse corpo que é a oração. Porque mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer, você ainda assim precisa orar ao Pai. E inclusive esse reconhecimento de que Deus sabe todas as coisas não deve te afastar dele. Deve se aproximar ainda mais dele e reconhecendo que ele já tem esse cuidado por todos nós. E eu penso inclusive no exemplo da minha mãe. A gente tem uma conexão muito boa, eu e minha mãe nos damos super bem. E é legal que quando a gente se olha, a gente já sabe o que o outro está sentindo antes mesmo de falar qualquer coisa. E tem vezes até que antes da gente falar, a gente já sabe o que o outro está querendo falar, já consegue completar a frase um do outro. Mas assim como oração, isso faz com que eu queira falar ainda mais e ter esse relacionamento com ela, porque eu sei que essa conexão é boa e que tem essa sintonia entre nós. E falando um pouco mais sobre o poder da oração, sabemos que Deus é um Deus imutável. Então a nossa oração não vai mudar a mente de Deus, mas ela pode sim mudar as coisas. E lá em Tiago 5,16 ele fala que a oração do justo é poderosa e eficaz. E o próprio Cristo nos conta uma parábola lá em Lucas, dizendo sobre o juiz Iníquo, que ele era um juiz que não tinha uma boa procedência e ainda assim tinha uma mulher que ficava atormentando ele dia e noite, pedindo ajuda para ele, clamando ajuda para esse juiz, até que ele se cansa e ajuda essa mulher. E Cristo conclui essa parábola dizendo: se esse juiz Iníquo parou para escutar aquela mulher e atender o pedido dela, quanto mais o Pai, o Deus Criador, que te ama, não vai querer ouvir também e não vai escutar a sua oração, não é mesmo? E por último a gente fala sobre os pré-requisitos da oração eficaz e poderosa. Em João 9,31, Cristo diz que o Pai ouve aquele que segue a vontade do Cristo e aquele que é obediente a Ele. E em João 15,17, Cristo diz: aquele que estiver em mim e as minhas palavras estiverem nele, o que ele pedir será feito. Ou seja, se o seu coração, se você está vivendo aquilo que Cristo propôs para você, aquilo que o Deus Pai permitiu que você vivesse, então a sua vontade já está sendo transformada e a sua vontade é exatamente igual ao do Pai. A sua vontade está alinhada com a do Deus Criador e por isso seus pedidos serão sim atendidos. E aí eu fecho esse vídeo falando sobre o exemplo dos apóstolos. Lá em Atos, após a ascensão de Cristo, eles já estavam uma vida tão plena com o Senhor Deus, com o Pai Criador, que quando eles oravam, eles não falavam: Senhor, se for a sua vontade que aconteça isso. Eles já viviam tão plena essa vontade de Deus Pai que eles já podiam falar: que aconteça isso, que você seja curado, que você levante. Porque eles sabiam que a vontade que Deus colocou no coração deles já era a vontade de Deus Pai e que aquele pedido seria sim atendido. E a oração não muda a mente de Deus, mas ela sim pode mudar as coisas. Quando você vive uma vida de comunhão com Deus Pai, quando você vive aquilo que Ele colocou no seu coração, você está vivendo uma vida plena com o Senhor Jesus, orando sem cessar. Então sim, esses pedidos serão atendidos. E é assim que a gente conclui falando por que orar, porque essa é a vontade de Deus Pai, para que Ele seja glorificado através da sua vida.